E vamos começar o programa hoje recebendo a ginecologista obstetra Rossana Rebelo. Vamos falar sobre uma campanha nacional sobre a valorização do obstetra, né? Rossana, primeiro, bem-vinda aqui ao nosso programa. Bom Obrigada, dia. Ju. É um prazer estar com vocês de novo no Viver Bem, né? Estamos aqui realmente querendo falar sobre a importância da presença do obstetra. Para que serve um obstetra? Qual a importância de você ter o seu obstetra ao seu lado no momento que você realmente mais precisa, que é aquele momento em que seu filho vai nascer. E o que acho que todo pai, toda mãe quer é ter um filho com saúde. E para que se tenha um filho com saúde, se precisa ter, sim, um bom acompanhamento pré-natal e um bom acompanhamento no trabalho de parto e na hora do parto. Independente do tipo de parto, né? Mesmo Independente. que seja um parto natural, um parto normal ou a cesariana, o obstetra tem que estar lá. Independente da via do parto, né? Do tipo de parto que seja escolhido pela paciente, porque na verdade é uma decisão do próprio paciente de escolher o parto até o momento em que aquela decisão dele não interfira na própria saúde dele e na saúde do recém-nascido. Quando a gente tem um risco para a mãe ou para o filho, essa opção ela não passa a ser a opção da mãe nem do esposo, né, da família, e sim passa a ser uma indicação obstétrica. Mas a escolha do parto e da via do parto ela pode ser conversada o tempo inteiro com o obstetra que segue o pré-natal, né, que o pré-natal começa na verdade deveria começar antes da primeira consulta para a gente fazer o pré-gestacional e preparar aquela mulher para engravidar. E durante todo um acompanhamento você vai fazendo o vínculo com o seu médico e através disso você vai tirando todas as suas dúvidas e combinando com ele a melhor forma do seu parto. Mas independente dele ser normal ou operatório, que é o parto cesariana, ele deve ter o acompanhamento de um profissional médico especializado, que é sim o responsável pela vida da mãe e do filho, ou às vezes de 2, 3, né, e 4 pessoas. Eu já fiz parto de trigêmeos, a gente tem responsabilidade de 4 vidas na nossa mão. É uma responsabilidade grande, né? É uma responsabilidade enorme. Rossana, e como é que deve ser o pré-natal? Um pré-natal bem orientado, saudável, começa com a escolha do obstetra. O que é que o paciente ele deve levar em consideração nessa hora? De escolher o seu obstetra, alguém que vai lhe acompanhar durante a gestação até o momento do parto. Nessa campanha de valorização do obstetra, a gente orienta que a pessoa procure primeiro no Conselho Federal de Medicina para ver se o seu obstetra ele é realmente especialista, se ele tem título de especialista, se ele tem a preparação suficiente para lhe acompanhar. É só consultar o site do conselho, botar o nome do médico e o CRM que você vai saber se esse médico tem a condição técnica de acompanhar você adequadamente. Doutora Rossana, a gente percebe hoje um movimento muito grande, a questão do parto normal, do parto natural, e a gente vê outros profissionais envolvidos nesse processo do parto, né? Não substituindo o médico, mas qual é o papel da enfermeira, da doula, né? Tem muita doula hoje participando desse momento, do pediatra que também tem que estar no parto, né? Como é que é? Qual a função de cada um nesse momento? Na verdade, quando se trabalha em equipe, uma equipe afinada, né? Uma equipe que trabalha em conjunto, que se tenha a consciência de que tudo que tem que acontecer naquele momento, a equipe multidisciplinar ela é muito importante. Mas o mais importante que a gente prega é que essa equipe seja realmente coesa. Não adianta a gente querer trabalhar com uma equipe multidisciplinar num parto se não há todo mundo, ninguém se a conhece, interação, exatamente, entre os profissionais que estão trabalhando com o paciente. Só quem ganha é o paciente quando se tem todo um acompanhamento em conjunto. Hoje tem maternidades particulares na cidade e também maternidades públicas que já tem a enfermeira obstetriz do próprio hospital, que dá suporte e assistência. São enfermeiras especializadas também em obstetrícia, que dão suporte e assistência ao médico nas decisões e no acompanhamento do trabalho de parto. Mas muita gente desconhece, o próprio médico, ele pode fazer esse acompanhamento do trabalho de parto intra-hospitalar. A gente tem, até no código da tabela dos médicos do CBHPM, existe um código que diz acompanhamento do trabalho de parto. Então, você pode acompanhar o seu paciente durante o trabalho de parto, durante as contrações, orientando, explicando respiração, indicando como é a melhor posição, tudo isso o médico pode estar lá ajudando na bola para que se tenha um parto normal. Eu digo muito às minhas pacientes que
Um parto humanizado não precisa ser fora do hospital. A gente tem como fazer um parto muito humanizado, muito lindo, muito legal, dentro do hospital, com toda a segurança necessária para a mãe e para o filho. Que pode acontecer alguma intercorrência ali e ela precisa dessa estrutura do hospital. Por mais que a gente tenha um pré-natal totalmente normal, sem nenhuma intercorrência, por mais que a gente tenha uma paciente que tenha uma bacia com uma passagem boa para o bebê, por mais que se tenha tudo em mãos, no momento do trabalho de parto, no momento do parto, podem acontecer alguns problemas durante esse momento e que levam à necessidade de uma rede hospitalar bastante específica para atender. Uma equipe multidisciplinar hospitalar treinada. Porque, por exemplo, se você decide por um parto domiciliar, você está assinando um papel para você mesmo dizendo que se houver uma intercorrência, você pode não ter tempo de chegar ao hospital e com isso o seu filho pode vir a ter uma complicação neurológica, principalmente para o resto da vida, a não ser, até podendo chegar ao óbito fetal, por não ter a assistência adequada. Por isso que a gente sempre orienta que o paciente, assim que ele entra em trabalho de parto real, 3 contrações em 10 minutos, que rompe a bolsa ou que ele tem algum sangramento vaginal, ele procure a assistência hospitalar para que ele tenha o melhor acompanhamento para aquele momento tão importante da vida dele, que aquele momento vai ser o primeiro passo para uma vida da saúde do filho. Olha aí. E como é que está a questão em relação às estatísticas, a redução da mortalidade fetal e da mortalidade materna? Com todo esse cuidado, com todas essas informações relacionadas ao pré-natal, vem reduzindo? Tem estatísticas sobre isso? Assim, o problema da mortalidade materna no nosso país está muito ligado a pouca assistência hospitalar, né, que algumas pacientes têm, principalmente nas cidades do interior, a pouca assistência pré-natal, muitas vezes por não ter médicos nas suas cidades, em cidades de interior, pacientes que são acompanhadas em serviços de referência do SUS e serviços de referência da saúde privada, né, seja ela suplementar ou particular, essas pacientes com certeza têm um índice de mortalidade menor do que aquelas pacientes que não têm toda uma orientação pré-natal. Porque durante o pré-natal, com o pré-natal bem feito, nós conseguimos muitas vezes reduzir riscos de hipertensão, de eclâmpsia, né, que é uma das causas maiores de mortes da mãe durante o final da gestação e o puerpério. A gente tem condição de controle de glicemia, evitar diabetes e assim evitar morte fetal. Então, quando a gente realmente tem um controle integral do paciente, a gente consegue reduzir bastante os índices de mortalidade, tanto materna quanto fetal. A nossa saúde pública precisa melhorar bastante, né? A gente todos os dias vê na televisão que o hospital faltou médico, que faltou medicamento, que faltou equipamento, para que a gente pudesse dar assistência obstétrica no qual nós somos treinados a dar e no qual a gente estuda e se envolve para que dá a melhor assistência obstétrica. Mas a gente precisa que o Brasil realmente melhore a saúde para que isso possa acontecer e a gente possa diminuir cada vez mais os índices de mortalidade materna e fetal. Ótimo, doutora Rossana, muito obrigada. Eu tenho certeza que esclareceu aí muitas dúvidas dos pacientes e conscientizou sobre essa importância, de você escolher um obstetra adequado, especializado, para lhe acompanhar aí no pré-natal e na hora do parto também. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade de vir aqui orientar a importância da hospitalização do parto para o cuidado e a garantia de um sucesso na vida do filho e na própria saúde da mãe, correr menos riscos. Se a medicina evoluiu tanto, se nós temos hoje a possibilidade de ter hospitais de boa qualidade, por que arriscar voltar ao tempo das nossas avós de parir em casa novamente? Verdade. Obrigada, doutora Rossana. E a gente vai agora para um rápido intervalo, não sai daí, já já tem mais Viver Bem.